Tá dando pra ver, Débora? Dando pra ver, consegue me ouvir certinho? Hã? Consegue ouvir certinho? Sim, consigo. Vamos lá. Vamos começar. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente pode começar. Sim. A gente faz a parte comentando sobre as imagens. Para quem está assistindo, podem deixar perguntas e interagir aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. A live vai ser comentando sobre algumas imagens do livro. Podemos começar? Por mim, podemos sim. Boa tarde para todo mundo. E a gente trouxe algumas imagens aqui. Não tem como passar, não sei se vocês sabem, mas não tem como passar aqui direto na live. Então, eu coloquei aqui no computador, mas essas imagens estão no meu perfil, estão também no da Débora. Então, se tiver algum detalhe que vocês não veem, dê uma olhada no meu perfil, vocês vão ver essas mesmas imagens lá. Isso. Para quem quiser já ter a obra completa, tem o livro aí, né? Para quem quiser conhecer. Então vamos. Quais são os temas dessa primeira parte? Então, os temas são preconceito, violência humana ao longo da história, desigualdade social, violência nas periferias e feminismo. Aí dentro desse tema a gente vai falar sobre violência contra a mulher, tá? Nessa primeira parte. E aí a gente tem uma segunda parte para a semana que vem que inclui como hoje é o Dia dos Pais, mas a gente deixou para outra semana a questão do abandono parental. Ok, exatamente. Nessa primeira parte, a gente começa com uma imagem que fala sobre o racismo, que são os outros e nós. Você quer falar um pouco ou eu falo, Débora? Hoje eu comecei explicando. Aí a gente entende melhor como você idealizou a imagem também. Sim. Como vocês podem ver, aqui eu coloquei como se fosse uma mancha, colocando um sinal de diferente de humano, né? Por quê? Aqui é para trazer a ideia do preconceito. Esse conto, Os Outros e Nós, ele fala sobre a utilização da mão de obra escrava durante o período colonial e como os portugueses, os colonizadores, eles transformaram os outros em algo que não fosse humano para justificar a escravidão. Por isso, os outros e nós, né? Que é aquela coisa do descaracterizar o outro, fazer dele algo não humano, sem dignidade humana, sem nada, porque aí você pode cometer qualquer atrocidade contra aquele indivíduo que é justificável. Afinal de contas, ele não é humano. Então, os outros e nós é um breve conto, como fala a epígrafe dele, é um breve conto sobre racismo, que está no primeiro capítulo, que é o capítulo sobre contos que falam sobre fatos históricos do Brasil e do mundo. Uhum. Então, essa temática da imagem já é sobre a temática do racismo. Sim, e não foi a primeira vez, né, em que o ser humano ele descaracterizou o outro para poder cometer atrocidades. A gente teve isso em períodos anteriores, na perseguição aos povos pagãos, e a gente teve isso mais recente com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, e a gente tem isso até hoje, né? Estão sempre procurando meios de dizer que o outro é selvagem ou que o outro não é tão humano para poder cometer atrocidades contra aquela população, aquela civilização, aquele povo. E aí eles usam a questão racial, usam a cor da pele, usam a religião como uma forma de manter esse argumento. Uhum. Já no,
na época da escravidão mesmo, povos diferentes foram considerados sobre-humanos, né? Nem humanos, eles eram considerados aí pelas povo considerado civilizado, né? Sim, e não que os colonizadores realmente acreditassem nisso, mas eles usavam esse discurso justamente para usar a mão de obra deles, né, como uma mão de obra escrava, né. Queriam, de alguma forma, eles iam fazer isso com algum povo para poder fazer esse projeto de construção aqui na colônia, e aí eles usaram com os africanos. Os africanos, os indígenas, eles tinham essa noção de que era uma cultura, era um povo como qualquer outro, mas eles descaracterizaram eles e criaram um discurso em cima de que eles eram menos humanos, eram selvagens, justamente para justificar a escravidão sobre esses povos. Escravidão, o genocídio, o assassinato desses povos de forma leviana. Sempre tem. E ainda hoje a gente pode ver, não tanto como antigamente, mas ainda se vê muito presente isso na sociedade. A gente tem, hoje a gente pode dizer que a gente tem muito isso em relação aos povos do Oriente Médio, por exemplo, né? Há uma coisa, eles são os outros, eles são selvagens, todos são terroristas. A gente vê muito isso, esse discurso muito presente na sociedade, né? Principalmente aqui no Ocidente, por causa da influência muito grande dos Estados Unidos e dos interesses imperialistas dos Estados Unidos no petróleo no Oriente Médio. Então tá sempre descaracterizando eles como seres humanos, eles são terroristas, são selvagens, que é uma forma de justificar as atrocidades, os apoios aos golpes de estados ali na região do Oriente Médio. Então isso ainda acontece. Sim, ao invés da gente acolher, né, tentar compreender o outro, os costumes e etc e tal, é mais fácil afastar, né, um povo por ser diferente. Então, é mais por um interesse imperialista, né? Porque se você for travar uma guerra genocida contra um povo, tratando ele como igual, pode ser que você não tenha o apoio da população ali que está que você precisa daquele apoio para travar aquela guerra. Mas aí quando você descaracteriza o outro e fala, não, ele não é humano, ele age como animal, a religião dele é uma religião, sabe, demoníaca ou algo assim, e aí você tem é mais fácil as pessoas aceitarem o genocídio contra aquela civilização, contra aquele povo, contra aquela etnia. Exatamente. Aí E vem aí esse conto, ele vai nessa direção. É claro, aqui ele está falando sobre a escravidão do povo africano, mas a gente pode pensar de forma mais ampla. exatamente. Então, fica aí o momento para se pensar sobre isso também. Vamos para a próxima imagem? Então, essa imagem já não é do primeiro capítulo, mas também fala sobre a questão do racismo. Ela narra a história de uma garota negra que vai ao shopping com as amigas e tal, e aí, por causa do preconceito que a gente sabe que é uma coisa que está no discurso, que está na cultura, e já tem um olhar diferente sobre essas pessoas em ambientes como shoppings e lojas, e aí então alguém vê ela colocando um item de cosmético que ela tinha comprado, mas a pessoa não a viu comprando na bolsa e tal, já julga que ela seria uma criminosa. Então, no final, ao longo do conto aí, ela acaba virando mais uma vítima dessa violência racial, e essa imagem, ela está mostrando justamente isso. A ideia que vem num discurso que tem em casa, que ainda é presente, infelizmente, nas escolas. Eu sou professor, eu sei disso, eu sei que tem professor racista nas escolas, que é o discurso de que o branco é bonito, é bom, né? Até os termos que a gente usa, situação tá preta, né? Isso é uma forma de reforçar o racismo também. Por que não dizer que quando a situação tá ruim, ela tá branca? Por que você diz que ela tá preta, né? Isso é racismo. Isso é um discurso, é parte da cultura racista. Então, essa imagem aqui desse conto, ele está falando justamente isso, que no discurso mantém-se a ideia de que o branco
é uma coisa boa e o negro está sempre associado a algo ruim, né? Até a epígrafe fala, ela era estranha, entre aspas, disseram os seguranças. Por que eles falaram que ela era estranha? Por causa da cor. Desde o momento em que ela entra na loja, eles já suspeitam dela. Então, esse conto ele fala também sobre isso, a questão do preconceito. É ensinado desde de jovem, né, para a gente mesmo, apesar de todos serem racistas, que o branco, né, é associado a coisas boas e o preto é associado a coisas ruins, né, bonitas e etc. e tal. Você pode ver, Débora, e quem está assistindo aí, a gente tem muitos exemplos diários na TV. Por exemplo, quando um jovem negro ou uma jovem negra é pego cometendo um crime, ele, de cara, ou ela, é chamado de bandido, né? Agora, quando um jovem branco é pego cometendo um crime, e principalmente se for de classe média, não é chamado de bandido. Ele chama a pessoa pelo nome e fala, o estudante, o profissional de tal área foi pego cometendo uma infração. Agora, quando é morador de periferia e quando é negro, aí não, aí já é bandido de cara. O repórter já chama de bandido, a TV já expõe o rosto da pessoa como se fosse o pior criminoso do mundo. A gente tem como exemplo aquele traficante de animais lá de Brasília, estava traficando aquelas cobras, né, aquelas serpentes e tal. Ele foi chamado o tempo todo de estudante. Ele não foi chamado de traficante. E ele é traficante de animais, é um criminoso. Assim como policiais que são pegos cometendo crime, são chamados de... Sabe, não chamam de bandido. Chamam de... Nem falam o nome da pessoa. Falam policial, sabe, sem nome, matou alguém, sabe, na favela, por exemplo. Assassinou alguém na favela. Pessoa nem armada, nem era criminosa, nem nada. Isso acontece todos os dias. E aí chamam de o profissional, né, o policial. Agora, quando é o contrário, quando é o morador de periferia, e principalmente se for negro, né, aí não, aí é bandido, de cara é bandido. A sociedade já condena como bandido, a mídia mostra como bandido, né, não é estudante, a pessoa não tem uma profissão, não é estudante, não tem família, não tem nada, só é um bandido. Então, esse ponto ele vai mais nessa direção, desse discurso extremamente nocivo e que é um discurso que ajuda a assassinar, né, dezenas de pessoas todos os dias no Brasil. Sim, e foi bom você lembrar desse caso da cobra aí que repercutiu bem nas notícias, porque realmente toda a manchete, quando a gente ligava a TV, era o estudante, né? Foi suspeito não, quando confirmou, né? Confirma que está tráfico de animais, né? No momento, algumas pessoas colocavam a manchete traficante de animais. Não, e não é só. Se você olhar, se você acompanhar as notícias, você vai ver isso quase todos os dias. Por exemplo, jovem, né? Filho de desembargadora, pego com cocaína, a desembargadora vai dentro da delegacia e tira ele de lá. Ah, ele tinha problemas mentais, e não tinha, né? Era visível que ele não tinha, mas em nenhum momento ele foi chamado de traficante. Agora, se pega um rapaz de periferia, sabe, estava roubando um celular ou alguma coisa assim, ele é bandido. A sociedade chama ele de bandido, falam que tem que matar, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Isso é racismo, porque já tem um ódio que a pessoa cresce com esse discurso de ódio dentro de casa, ela tem o reforço desse discurso de ódio nos ciclos de amizade dela. Então, quando ela vê que é um morador de periferia, e isso fica mais intenso ainda quando é um negro que comete um crime, aí ela já sabe, nossa, tem que ter pena de morte para essa pessoa. Mas quando é um branco, quando é um jovem, um playboy de classe média, não, é um estudante, tadinho, todo mundo erra, quem nunca errou? É esse o Brasil que a gente vive, infelizmente. Tem um comentário aqui da páginas de sossego. A sociedade sempre produz o discurso de somos uma sociedade evoluída, mas diariamente atos racistas se repercutem no nosso dia a dia. Sim. A gente tem até que ter desconfiança sobre toda uma onda antirracista, porque
Muita gente entra nessa, não porque realmente acredita nisso, entra nessa porque está na moda. Eu percebo muito isso, sabe? Eu sou muito de observar as pessoas e como elas agem. Às vezes as pessoas entram numa, ou para ganhar, é igual, eu tenho visto muito isso no meio literário, ou porque está na moda, é a onda do momento. Se realmente fosse a intenção das pessoas combaterem o racismo, um número grande, a gente não estaria vivendo os números que a gente está vivendo hoje. A gente não elegeria tantos políticos racistas como se elege hoje. Então, a gente precisa seriamente de um investimento em educação que nunca houve. Eu, como professor de rede pública, eu posso dizer, nunca houve investimentos sérios em educação. Se houve em algum momento, esses investimentos não chegaram na sala de aula. Então, a gente precisa de investimentos pesados em educação para poder conseguir mudar essa realidade, senão a gente vai continuar na mesma. Pode ter propaganda, pode ter, sabe, pessoas falando sobre isso na mídia quando alguma coisa acontece e depois a coisa esfria, mas só vai mudar se houver investimento pesado em educação básica. Os poucos recursos que tem, querem tirar, né? Eu vejo muito isso também. Sim. Então, vamos passar para a próxima imagem. Vamos. A próxima é o conto Gostaria de Entender. Vocês podem ver uma bomba nuclear, né, explodindo, destruindo toda uma cidade. E a epígrafe dele é Aguardo Respostas. Esse conto, ele fala sobre como a humanidade, é um conto que está no capítulo sobre os contos históricos, fala sobre como a humanidade foi evoluindo e à medida em que ela ia descobrindo novas coisas, ao invés de usar aquilo para benefício dos outros, usava para guerra, usava para dominar um outro povo. E aí vai falando sobre descobriu a roda e logo rolou essa roda por cima de outras pessoas que não a tinham. Descobriu o metal e usou para fazer armas. Descobriu a pólvora e o que poderia ser usado como, sabe, como fogos e algo para encantar as pessoas foi usado como arma. E aí até chegar na bomba nuclear, né? Fez um trabalho científico tentando descobrir, quebrar algumas coisas da física e descobrir novas teorias, mas acabaram construindo uma arma para manter uma hegemonia, para dominar uma região, para conquistar outros povos. Então esse conto ele fala sobre isso, sobre como a humanidade gosta da guerra, gosta de dominar outros povos, é sempre uma guerra constante por dominação, por poder. É muito isso mesmo, é bem realista. E podem mandar aqui, pessoal, mais comentários, tá bom? Se vocês tiverem. E algumas perguntas que a gente está aqui para responder vocês. E na próxima imagem. A próxima imagem é outro conto do capítulo dos contos históricos, que é Meu Avô e a Dentadura Militar. Nesse conto, eu uso de figura de linguagem, a dentadura seria o equivalente à ditadura, né? Ditadura militar. E nesse conto, é um rapaz, ele está falando sobre diálogos que ele tem com o avô dele, e o avô dele sempre saudosista, né? Dizendo que a ditadura foi boa, mas aí esse rapaz ele está refletindo, ele está pensando que o avô dele vivia lá no interior, e a ditadura não chegou lá onde o avô, não foi tão dura, lá no meio do mato, lá na roça escondida, onde o avô dele vivia. Por isso que o avô dele falava que a dentadura dos militares foi uma coisa boa. E nesse conto, a dentadura dos militares, ela dá o golpe, ela implanta esse regime de dentadura e obriga as pessoas a abrirem mão de seus dentes naturais por dentaduras. Então você perde os seus direitos, né? Você é obrigado a abrir mão dos seus dentes naturais contra a sua vontade para colocar dentaduras. Que foi uma forma que eu achei assim de falar sobre ditadura de uma forma mais leve, justamente pensando em sala de aula. Esse ano, por causa da pandemia, como eu publiquei o livro esse ano, eu ainda não tive a oportunidade de usar os contos em sala de aula, mas esses contos do primeiro capítulo, da parte histórica, eu pretendo usar todos em sala de aula.
Então eu usei essa figura de linguagem para ficar uma coisa mais assim, em que eu consiga, de forma séria, mas não tão séria, falar sobre esse tema com os alunos. Ficou ótimo. E é interessante também sobre essa imagem que muitas vezes quando algo não nos afeta, né, diretamente, é mais fácil de fingir que não existe, né? E isso acontece bastante também. Acontece muito, né? Quando você não fala sobre algo, não significa que aquilo vai desaparecer. Igual hoje a gente tem aí um presidente que se nega a falar sobre as mortes, né? Achando que elas vão desaparecer. E a gente já perdeu 100 mil vidas, né? Vidas importantes para uma centena de milhares de famílias, né? Eram pessoas importantes para alguém. E isso não vai desaparecer assim. O mesmo esquema foi com a ditadura. Como não se falou sobre a ditadura, não se falou, proibiu, até, sabe, apagou mesmo, tentaram apagar a ditadura da história, porque ela acabou com o acordo, né, que foi um grande problema do Brasil. Não acabar com a ditadura na luta, acabar com o acordo. Essa foi a nossa grande falha. Então, nesse acordo, não se falou, não se discutiu, não se educou as pessoas de que a ditadura era uma coisa ruim, violenta, né, estupravam, matavam. Então, acaba que eu vejo hoje os pais falam muito para os filhos que a ditadura é uma coisa boa e é muito difícil a gente conseguir convencer eles o contrário nas escolas. Eles chegam já convencidos de que ditadura foi bom, que quem fala o contrário é comunista. E nem todo mundo que lutou contra a ditadura era comunista. Às vezes a pessoa só era sensata mesmo. E só quem sabe mesmo que sofreu na pele são os pais de muitos estudantes, né, ou pessoas que estavam lutando contra a ditadura, que até hoje os pais não tiveram os corpos dos filhos encontrados, então não se sabe o que aconteceu. É o que eles chamam de desaparecidos, né? A gente sabe que está morto, mas não tem os corpos até hoje para ser enterrado. Então a gente tem muito isso ainda. E o Brasil, diferente dos outros países da América do Sul, que lutaram para dar fim à ditadura até o fim, o nosso teve luta, muita luta, né? A gente teve o Marighella, que para mim de longe, o maior herói da ditadura na luta contra a ditadura militar. Porque ele lutou fisicamente mesmo assim, ele pegou em armas e para mim é o que resolve quando você está num regime como esse. Mas infelizmente fizeram um acordo, né? E nesse acordo não se condenou os caras que estupraram, que mataram durante a ditadura. Eles ficaram livres, eles não foram condenados. Então esse foi o nosso grande problema. E é o grande problema do Brasil, né? A gente está sempre fazendo acordo. Sempre. E são acordos que só prejudicam a população. Foi bem real também, fica para se pensar bastante também, para a gente procurar pesquisar, entender sobre o assunto, antes de sair dizendo, isso não aconteceu, isso não é. É importante também pesquisar, procurar entender, se inteirar, né, do assunto, para a gente realmente pôr os fatos, né? E essa imagem diz muito, de maneira descontraída, né? E diz muita coisa. Vamos para a próxima? Sim, até as pessoas falam aqui, corram, é a dentadura dos militares, e dentro da boca da dentadura militar está lá corrupção, violência, né? Tudo aquilo que existia durante esse período. Exatamente. Vamos para a próxima. Pode ir para a próxima? Então, Pedrinho Favela e o Vale Dourado do Asfalto. Esse é um conto que eu gosto muito, porque eu não morei em favelas no estilo do Rio de Janeiro, mas eu também cresci minha vida inteira morei a maior parte da minha vida numa periferia aqui de Goiânia, que é o setor fim social, que na década de 90 foi um lugar muito perigoso, muito mesmo. E a gente conviveu muito assim com a violência lá. E a maior parte das pessoas com quem eu cresci na rua da minha avó hoje não estão vivas. Gente que era para estar com a minha idade hoje se envolveu com drogas ou foi assassinado pela polícia e aí acabou tendo a sua vida interrompida muito cedo. E esse conto, ele fala sobre desigualdade social, né? E também sobre a questão do preconceito também, está muito presente, né? E a violência policial contra os moradores de periferia. Até aqui, esses ogros, eles estão com o bonezinho da PM. E aqui eu não estou querendo dizer que todo policial
seja um monstro, mas é uma instituição que não funciona, que a gente precisa pensar em algo diferente, porque é uma instituição violenta, até para quem trabalha nela, porque há todo um processo de, sabe, de racionalização daquela pessoa. A partir do momento que você entra ali, eles vão te trabalhando a sua cabeça e você vai, sabe, racionalizando de uma forma em que você se fecha para o mundo. Então, não é uma instituição que funciona e a violência, né, contra os moradores de periferia é uma coisa absurda. E a gente tem aí toda semana praticamente assassinatos, né, assassinatos, porque matam pais de família, sabe, pessoas com guarda-chuva na mão. Ah, eu confundi, era negro e não vi direito, só atirei, né, na dúvida. Então, a gente tem muito isso, né? Então, esse conto, ele fala sobre essa violência policial, sobre a desigualdade social, e o Pedrinho, ele vê o Vale do Asfalto Dourado, né, que é onde moram as pessoas da Zona Sul, onde fica o centro, ele vê como um local mágico, mas que ele não pode dar bobeira indo lá, porque ele sabe, por experiência, que se ele for lá, ele pode não voltar. Ele pode ser assassinado pela polícia, ele pode ser preso simplesmente por estar lá. Porque existe um preconceito muito grande com os moradores de periferia. Sim, realmente. E esse ponto e a imagem também diz muito sobre isso. E essa problemática social é mais uma para as pessoas tentarem, né, se conscientizar também e mudar, né, aos pouquinhos. É difícil, é complicado, não é uma coisa que vai mudar da noite para o dia, mas antes tarde do que nunca, né? Começar a abrir a nossa mente, começar a prestar atenção, né, nesses coisas que acontecem para tentar mudar isso, essa situação. E uma coisa que eu vejo e que eu acho um problema sério, tem muitas, né? Tem a questão da polarização que eu não concordo. Eu acho que quando a pessoa se apega demais a um discurso, ela fica cega. E tem a questão da zona de conforto. As pessoas defendem muito isso. Ah, eu quero ser good vibe, eu não quero discutir isso, não, isso vai tirar a minha paz. Gente, a gente vive em sociedade. Se você não discute alguma coisa, pode ser que por um tempo você tenha essa paz que você queira manter. Mas mais cedo ou mais tarde esse problema vai bater na sua porta. A gente vive em sociedade. Então, se você não ajuda a resolver esse problema cresce e vira um monstro, ele vai bater na sua porta mais cedo ou mais tarde. Né? Exatamente. Por isso que todo mundo tem que, sabe, se engajar e discutir, sabe, e conversar com as pessoas e tentar mudar isso de alguma forma. E quando eu falo engajar, não é entrar com um partido político, não. Não, você não precisa fazer isso para ter a sua opinião, para lutar por uma sociedade melhor. Você não precisa estar filiado a um partido político. É uma coisa que você consegue fazer e toda contribuição é importante. Você pode achar que, só eu não vou fazer diferença. Faz. Faz muita diferença. Todo mundo faz diferença. Faz bastante. E o ser humano também ele é muito influenciável, vamos dizer assim. Então, se você vê alguém fazendo algo, você pode influenciar outras pessoas a fazerem também, né? Um pensamento bom pode gerar uma corrente, né, que possa transformar em algo maior que ajude e atinja mais pessoas. Então, é importante também. E a gente sabe que as coisas ruins, elas correm, né? E as coisas boas, elas andam a passo lento. Para a gente progredir, é muito difícil, é muita luta. Para a gente andar para trás, é rápido, né? Vai a 120 por hora. Então, por isso que todo mundo é importante nesse processo de mudança. Porque a mudança é difícil, principalmente se for mudança para uma coisa boa. É difícil. Então, por isso que todo mundo é importante. A participação de todos é importante. Exatamente. Vamos para a próxima. Aqui, a gente já entra nos pontos que falam sobre machismo, violência contra a mulher. Esse conto, Outra Dimensão, a distopia dos pés pequenos, é o meu jeito de falar sobre as coisas. Geralmente eu não tenho muito, como se diz, papas na língua, né? Que
E assim, eu não sou muito de florear como as coisas são. As coisas são o que são, e para mim a verdade é sempre a melhor alternativa. Então, os meus contos têm muito isso. O meu humor ácido, a minha forma de falar sobre as coisas. Inclusive, eu até me censurei em muitas palavras que eu troquei, porque eu achei, não, mas tá pesado demais. Mas é o meu jeito de falar sobre as coisas. Eu acho que a verdade é o melhor caminho e a gente não tem que ficar floreando demais, porque eu acho que quando você choca as pessoas, é mais fácil de você conseguir prender a atenção delas para aquilo que você quer discutir. Então, esse conto, ele fala sobre uma realidade em que homens pequenos e violentos passam séculos dominando o mundo com guerras e sendo violento com as mulheres, e as mulheres, elas, nessa realidade, elas eram enormes, muito maiores do que os homens, e elas eram super inteligentes e, sabe, muito mais evoluídas. Mas os homens, com a violência, eles dominam as mulheres por alguns séculos. E eles vão causando guerras, principalmente para disputar o troféu de Micropen 03CM, que é o que vocês imaginam mesmo? Que é a palavra completa aí, Micropens é 3CM. Eles estão lutando por esse troféu porque eles acham que quando conquistam esse troféu, eles são mais homens e aí o ego deles vai ficar satisfeito. E nisso eles quase destroem o mundo. Mas aí a natureza, em algum momento, numa seleção natural, ela acaba extinguindo os homens, porque ela é como se fosse uma defesa do meio ambiente, porque os homens são nocivos. E aí as mulheres, elas se tornam a espécie dominante desse mundo, e em muito pouco tempo elas conseguem, sabe, restaurar o planeta e cria toda uma harmonia, que é uma forma como eu penso em relação aos governos de mulheres. Eu acho que a gente deveria ser governado só por mulheres. Vocês, não sei, eu acho que o homem, a gente tem que trabalhar muito ainda essa cultura machista, e eu vejo que os governos, os países que são governados por mulheres, tudo flui melhor, sempre é um governo mais justo, e E eu trouxe isso para esse conto. E aí ele vai falar sobre essa realidade fictícia, entre aspas, em que esses homens pequenos e violentos, eles dominam essa sociedade por um tempo, mas eles acabam sendo extintos e as mulheres colocam todo esse mundo em ordem. Essa é uma questão super importante também que o conto levanta, porque ainda nós, infelizmente, temos poucas representação de mulheres, né, em posições de E na poder, política. enquanto em alguns países já tem essa noção de incrementar, né, de incluir mais mulheres em altos cargos, mas isso é bem raro e a gente vê que acontece muito pouco, né? E às vezes quando acontece não é exatamente como é idealizado, né? Ainda tem esse machismo, esse preconceito. E eu achei interessante que você tocou no assunto sobre não romantizar muita coisa que a gente vê, porque realmente esse choque, né, esse tapa na cara é o que realmente acorda as pessoas para certos assuntos, né? Para começar a enxergar, né, algo que está errado e antes a pessoa não conseguia ver ou tinha medo de ver isso. Exatamente. Podemos pro próximo? Quem mandou nascer mulher? A culpa é da vítima. Esse aqui é uma coisa que a gente vive todos os dias. É mais um dos problemas que só vão, é mais um dos discursos que só vão mudar com investimento em educação. E ele fala sobre o quanto a mulher vítima de agressão, sabe, seja estupro, violência em casa por parte do marido, agressões físicas, o quanto a mulher é sempre responsabilizada por essas agressões. No caso, esse conto, ele narra a história de uma garota que está indo para a escola e aí o vizinho, ele a arrasta, ele mata ela e tal.
E aí no final as pessoas acabam culpando ela, por que que ela estava passando na rua, por que que ela passava lá todos os dias. Então a gente vê muito isso, inclusive é uma coisa que eu tento trabalhar muito dentro de sala de aula, que é quebrar esse discurso. Roupa não estupra, andar à noite não estupra, o que estupra é o estuprador, né? É o homem nessa cultura machista, nessa ideia de que a mulher é uma mercadoria, é posse dele, então ele pode fazer com ela o que ele quiser. É isso que gera violência contra a mulher. É o machismo, não é roupa, não é o fato dela estar numa boate à noite. E a gente tem muito isso ainda. Até na TV você vê muito isso. Os repórteres falando, ah, mas por que que ela estava naquela boate a essa hora? Né? Mas quantos caras estavam na boate a essa hora e eles não foram estuprados por isso? Entende? Exato, Então esse conto ele vai nessa direção. é muito real também, porque geralmente essa cultura machista já coloca a culpa na vítima. É sempre, o que que ela fez? Ela fez nunca, por que ele fez isso, né? Porque, porque isso aconteceu com ela, mas nunca é porque não aconteceu com outros homens, né? Mas com ela. É muito real isso também. Sim, E é importante também falar sobre feminismo também, porque ao contrário de que muita gente pensa, ainda tem esse preconceito sobre o movimento, que é um movimento que preza pela igualdade, né, e não por supremacia, né? Muitos homens também, né? Vamos criar também homens, né? Cidadãos feministas, né? Porque o feminismo não é só da mulher, é do homem também, né? as pessoas confundem muito feminismo, né, com feminismo. A ideia do movimento feminista é justamente a luta por direitos iguais. E a gente sabe que as mulheres recebem salários menores. Uma mulher não tem. Ela, se ela vai numa academia malhar, os caras acham que ela vai lá para arrumar namorada, e não é. Ela tá lá porque ela, sabe, ela quer malhar como qualquer pessoa, ela quer ter os benefícios dela, mas a mulher, ela não tem liberdade. Em todo ambiente que ela vai, ela é assediada, ela é tratada com desprezo, com indiferença, é tratada como um ser humano menor do que o homem, né? Ela é tratada com menos humanidade do que o homem. Então, o feminismo é importante porque ele luta para a quebra desses preconceitos, desses discursos machistas, e para o homem ele também é importante porque a gente cresce numa sociedade machista que diz que o homem ele é obrigado a um monte de coisas. E esse discurso é nocivo para o homem também, porque a gente não é obrigado a nada, saca? Eu posso muito bem me relacionar com alguém que ganha 4 vezes o meu salário e não me sentir mal por isso, mas a sociedade diz que não. Diz que o homem ele tem que sempre ter o maior salário, ele tem que sempre ter sabe, um veículo ou alguma coisa, e isso acaba sendo uma cobrança muito grande, e isso gera outros problemas. Então, quebrar com esse discurso machista é bom principalmente para a mulher, porque isso traria a igualdade que tem que ter na sociedade, mas também, em segundo plano, é bom para o homem porque acaba com essa pressão social, né? Toda essa cobrança. Homem tem que ser isso, homem tem que ser aquilo, homem não chora, homem não faz isso, homem não faz aquilo. Então, é importante discutir essas coisas. Não só discutir, mas colocar em prática, tá? Porque a gente discute, tem muita discussão, tem, mas a gente tem que colocar em prática também. Tem que praticar isso, tem que corrigir os comportamentos errados. Eu fui criado por uma família extremamente machista, apesar de que eu só fui criado por minha mãe, né? Mas ela é muito machista, sempre teve um discurso muito machista. Recentemente que ela mudou um pouco, mas ainda assim, eu fui vendo o quanto isso era nocivo e fui me reeducando, e isso é importante. A gente tem que parar, ver nossas atitudes, nossos discursos e mudar. A mudança é importante. Essa quebrar, né, acabar com essa educação machista, sejam para os Sim, nossos filhos, né, ou filhas também, é importante porque é algo que vai fazer bem para os dois, porque como você disse, uma mulher vamos dizer assim, uma mulher que ganha mais que você, o sucesso de uma mulher não te diminui. Então, na cultura machista, isso é visto totalmente ao contrário, né?
Então, é importante essa desconstrução, né, desses valores machistas e a prática, né? Quebrar esses ideais machistas e se desconstruindo e começar a agir diferente. Agir, pensar e agir diferente. E não confundir feminismo com feminismo, né? Porque as fake news, elas espalham muito que o feminismo seria a mulher dominar o homem, saca? A gente vê muito isso, principalmente nos últimos anos, essas ideias, né? Ah, se as mulheres conquistarem mais direitos, os homens serão, sabe, escravizados. E muita gente acredita nessas fake news, porque não pesquisa em outra fonte, não compara, sabe, não faz a sua pesquisa pessoal e acaba acreditando nessas correntes de WhatsApp, nessas coisas aleatórias que aparecem nas redes sociais. Então é importante as pessoas entenderem que feminismo, sabe, não é o que está rolando. O que está rolando é feminismo, é uma busca por direitos iguais. É uma busca por uma luta por uma sociedade mais justa, porque a nossa sociedade não é justa. Ela é extremamente desigual. E aí ela é mais desigual ainda quando a mulher é negra, sabe? Porque a gente tem níveis, né? O homem branco está aqui, e aí vem a mulher abaixo dele. Se a mulher for negra, ela está mais abaixo ainda. Então, a gente tem que quebrar com o racismo, a gente tem que quebrar com esse discurso machista para a gente ter uma sociedade mais justa. Minimamente justa. Exato, e é um bom começo. E essa imagem diz bastante coisa que dá para a gente refletir, né, e pensar sobre e se conscientizar também. Temos mais imagens? Eu acho que aqui agora a gente já entraria na segunda parte. Então vamos deixar a segunda parte para a semana que vem. Aí, se você quiser falar alguma coisa antes de concluir, ou se o pessoal quiser comentar alguma coisa também. Então, alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Eu acho que esse aqui Eu... Pode falar. Assim, a gente tem que participar, né, dos debates, das discussões, não só quando é conveniente, porque, isso aqui, todo mundo está falando sobre isso, então vou falar também, porque isso vai me render ibope. Eu acho que a gente tem que começar a acreditar de verdade naquilo que a gente fala. A participação de todo mundo é importante, todo mundo conta para fazer a diferença. E enquanto a maior parte da população não estiver engajada, mais uma vez eu digo, não tem a ver com partidos políticos, engajada, sabe, por um mundo melhor, por um país melhor, a gente não vai conseguir uma mudança efetiva, seja no combate ao preconceito, seja no combate ao discurso machista, à violência contra a mulher. Isso vai ficar só nessas ondas em que algo polêmico acontece e aí depois esfria de novo. Por isso que a gente precisa de engajamento, tá? E engajamento, gente, é você, independente de uma ideologia ligada a um partido ou qualquer coisa assim, é você lutar por um país melhor, por um mundo melhor, quebrando com esses discursos que são nocivos, com essas ideias nocivas. O preconceito, extremamente nocivo, mata pessoas todos os dias, vidas humanas, né? A gente hoje, Débora, a gente encara muitas coisas como números, né? Muito gráfico, muito número, e acaba que a gente não para pensar que esses números, por trás desses números, tem pessoas. Por exemplo, você já parou para pensar o que são 100 mil pessoas? 100 mil seres humanos? 100 mil avós, pais, mães? Quantas pessoas não estão sofrendo hoje porque perderam alguém para essa pandemia? Enquanto isso, um monte de gente, vizinhos meus, pessoas na rua aí, saindo sem máscara, sabe? Não fazendo o mínimo para proteger a vida do outro. Então, a gente tem que combater esse egoísmo, a gente tem que parar para refletir.
diz que o Brasil é um país tão cristão, e eu não vejo esse cristianismo, essa humanidade nas pessoas. O que eu vejo é justamente o contrário disso. Parece que quanto mais religião tem nesse país, menos amor ao próximo tem, né? Eu vejo muita desumanidade, então a gente tem que parar para pensar sobre isso. Não são números, são pessoas, e por trás dessas pessoas havia sentimentos. E essas pessoas morreram. E o que foi feito com esse sentimento? Com essas famílias que ficaram, com esses filhos que ficaram para trás, com as esposas que ficaram viúvas, com os maridos que ficaram viúvas, com os filhos que ficaram sem os pais e sem os avós. Como é que ficaram essas pessoas, né? 100 mil vidas. E a gente precisa de engajamento, sabe? Não é só quando alguém famoso aparece na TV falando alguma coisa que você tem que reagir àquilo. Você tem que reagir àquilo enquanto aquele problema existir. E é um problema que eu vejo isso se repetindo demais, e às vezes eu fico até desanimado, triste, porque eu penso, porra, se as pessoas só reagem quando é algo que vai dar ibope, que adianta, né? Mas eu continuo tentando. Eu acho que a gente tem que continuar tentando atrair a atenção das pessoas para esses temas importantes, porque eu estou tentando fazer a minha parte. Eu já passei por maus bocados tentando fazer a minha parte, já fiquei sem contrato em escola porque denunciei diretor corrupto e tal, mas eu estou de consciência limpa. Eu sei que eu não estou passando por aqui como peso morto. Eu estou contribuindo com a minha parte. Eu vou continuar tentando contribuir a vida toda. Pode ser que só 2 pessoas me escutem ao longo da vida, mas eu acho que todo mundo tem que contribuir. O dia que a maior parte da população contribuir, a gente consegue um país melhor, um mundo melhor. Mas até lá, enquanto essa contribuição for só porque uma onda está fazendo isso, ou, sei lá, enquanto as pessoas fecharem os olhos e manterem uma good vibe, a sua zona de conforto, a gente não vai conseguir essa mudança. Não vai. A gente vive em sociedade, e para uma sociedade mudar, a maior parte tem que estar engajada nisso. Exatamente. Seria isso. Como a gente comentou antes, né, com a associação número, né, desumanizando as pessoas, então não tem essa responsabilidade social, é mais fácil se fechar, né, com o mundinho e com as coisas bastante questões não existem. E eu vou deixar a live salva aqui no IGTV, para quem quiser assistir depois. E semana que vem vamos ter a parte 2, né? Se você quiser... Sim. Hoje a gente falou, só para recapitular, a gente falou sobre o racismo, né? Sobre o feminismo, sobre desigualdades sociais. Teve mais alguma coisa que eu esqueci? Preconceito, desigualdade social, a questão do feminismo, a violência contra a mulher, e como a humanidade foi evoluindo e usando o conhecimento para dominar ou destruir outros povos. Exatamente. Então, vocês que perderam o comecinho, vão lá, revisitem, revejam, né, a live para entender melhor. E não deixem de comentar e divulgar com outras pessoas e debater sobre esses assuntos importantes. Que isso é saudável e mais do que necessário. Então, e só uma última coisinha rapidão. Gente, pensem nisso, tá? Não são números, são vidas. E, sabe, façam o básico, o mínimo durante esse período, que é usar máscara. Não é só pela sua vida, é pela vida do outro também. Talvez você seja sintomático, mas você esteja carregando o vírus e esse vírus vai matar alguém. Então, não encare essa coisa como sabe, a gente tem na política aí, levando essas vidas de forma leviana, a gente vai superar isso e vamos deixar isso passar. Não é assim. São vidas humanas, são vidas importantes para alguém. Então, sabe, levem isso a sério, e a gente vive em sociedade, a gente precisa cuidar um do outro. A gente precisa dar apoio para o outro, de todas as formas possíveis, né? E participem na semana que vem, convidem pessoas, e eu estou aberto à discussão, e é isso. Eu espero que a gente consiga conscientizar alguém e nesse processo e somando pessoas para a gente conseguir mudar essa sociedade. Obrigado, Débora.
Obrigada eu pela participação aqui. Obrigada a todo mundo que participou com a gente. E até semana que vem, então, com a parte 2 desse vídeo. Valeu, galera. Abração para todos.